Então, vamos aqui começar nosso webinar. Primeiro, eu queria dar boas-vindas aí ao pessoal que está assistindo de casa, né? Agradecer a Patrícia por ter feito aí o meio-campo e convidado a Thaís para participar. Agradecer também a Thaís pela presença. Eu vou só falar aqui um pouquinho da, das iniciativas, né? A nosso cronograma de atividades. Então, a FIA tem realizado esses webinários de forma diária desde o início da pandemia. A gente tem tentado, por meio dessas iniciativas, trazer uma contribuição para o ambiente de negócios, então trazendo temas atuais, temas relevantes, temas que são importantes para o nosso público, né? Que está preocupado aí com como agir diante das questões aí que se colocaram. Então, né, cada semana, cada dia, a FIA traz um conteúdo diferente. Eu e a Patrícia, a gente tem trabalhado principalmente os conteúdos que, de alguma forma, conectam com, com ações de marketing, né? E, no caso aqui, a gente tem uma vertente dos nossos cursos de pós-graduação e de MBA que se preocupa muito com a questão do bem-estar, né? Então, a gente trabalha o marketing transformativo, então a gente trabalha vários itens dos nossos cursos que colocam a importância, né, do bem-estar e da inclusão como ferramenta que as empresas deveriam adotar. Então, nesse sentido, né, esse webinar aqui, ele se encaixa muito nisso, para apresentar com mais detalhes aí o tema e a nossa convidada, quando eu passar a palavra para a Patrícia, né? É só dizer também que a FIA está comemorando aí 40 anos, né? Então, foi lançado na semana retrasada o novo logo, tá aí o novo logo, 40 anos já de FIA. Então, bastante tempo aí que a FIA tá trabalhando. Falar um pouco dos nossos próximos eventos, então, a gente tem já agendado no dia 23 de setembro o encontro com a coordenação dos nossos cursos de pós-graduação em marketing e também a gente está oferecendo às 19 horas um workshop gratuito de User Experience, Customer Experience. Acho que vai ser muito bacana com a professora Ana Paula Mastelli. Tem aí o QR Code, quem tiver interesse e quiser participar, é só clicar e se inscrever, né? Nesse mesmo dia a gente vai falar um pouco do nosso curso de pós-graduação, que é com muita alegria a gente comunica que a turma está confirmada, então as aulas vão começar no dia 29 de setembro. Eu e a Patrícia estaremos lá para dar as boas-vindas aos nossos alunos, né? Nesse mesmo dia começa o nosso curso de extensão de gestão de marketing na atualidade. Os dois cursos acontecerão aí, né, a partir de final de setembro. E no dia seguinte ao workshop e ao encontro com a coordenação, a gente tem um outro webinar, né, que a gente vai falar aí das interações, né, empresas, clientes e a importância da humanização, né? Enquanto que hoje a gente trouxe a Thaís, que é uma convidada muito especial, né? Nesse outro webinar ele está um pouco mais populoso, aí muitas pessoas convidadas, então vai ser bem bacana também. Mas hoje a gente achou que o tema, né, é um tema aí bastante interessante, que a gente quer conversar com a Thaís e compartilhar com o pessoal que tem acompanhado aí nossos webinários, né? Então, com isso, eu passo a palavra para a Patrícia, que vai me ajudar aqui na coordenação, para que ela apresente a Thaís e dê sequência ao webinar. Boa noite, agradeço a participação de todos, principalmente da Thaís, a presença do André, nosso coordenador, professor da Universidade de São Paulo. Então, a Thaís é gerente de marketing da Amazon, Alexa no Brasil. Ela foi uma das criadoras do Prêmio Alexa de Acessibilidade. Ela é formada pela Fundação Getúlio Vargas, né, com pós-graduação em empreendedorismo e gestão. Ela iniciou a sua carreira em empresas de bem de consumo, né, como trabalhou em outras empresas, e depois migrou para o setor de tecnologia, onde teve a oportunidade de participar do lançamento de novas empresas e serviços, né. Então, queria agradecer demais a apresentação e parabenizar desde já por
essa proposta, pelo esse desafio, né, do Prêmio Alexa, que você vai contar um pouquinho mais hoje para a gente. Então, passo a palavra a você, Thaís. Obrigada, gente. Boa noite. Acho que primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo. Sexta-feira, 7 horas, não é o melhor horário. De toda forma, eu vim aqui para conversar sobre o Prêmio Alexa. Mas antes de falar sobre a Alexa, eu queria conhecer um pouco vocês, então entender um pouco, primeiro, quem já ouviu falar de Alexa. Então, quem sabe o que é Alexa ou não é, que está assistindo a gente? Todo mundo conhece? Não? Se puderem responder no chat, acho que a gente consegue ver, né? Sim, a Thaís falou. Não, Marilene, sim. Maurício eu conheço. Sim. Legal. Como tem algumas pessoas sim, algumas pessoas que não, eu vou começar sempre explicando o que é a Alexa, que eu acho que é bacana. Então, a Alexa ela é um serviço de voz baseado na nuvem. E o que isso significa? Ela é basicamente um assistente pessoal. Então, você consegue acessar a Alexa de todos os lugares, assim como você acessa outros assistentes pessoais. Quem tem Android ou quem tem iPhone normalmente usa, né, outros assistentes de voz. E a Alexa ela tem mais ou menos o mesmo princípio, com a diferença de que, em vez de estar integrada no seu telefone, ela pode estar no seu telefone através do aplicativo de Alexa, mas ela também está presente em outros dispositivos, tanto nos Echos, que são umas caixinhas de som, que são dispositivos da Amazon, como em dispositivos terceiros. Então, hoje a gente tem integração com TV Samsung, LG, com headphones da JBL, da Bose, com caixinhas de som da Intelbras. Enfim, existem vários parceiros hoje que produzem o que a gente chama de produtos Alexa built-in, produtos integrados com a Alexa. E de qualquer um desses dispositivos, ou do seu próprio celular, se você baixar o aplicativo tanto para iOS como Android, você consegue usar a Alexa e fazer todas as perguntas do dia a dia. A Alexa, ela é uma inteligência artificial, então basicamente ela aprende conforme as pessoas forem conversando com ela. Quem participou do programa de beta teste aqui, quem teve a oportunidade de participar do beta teste, viu toda a evolução que a Alexa teve antes de a gente fazer o lançamento oficial dela no Brasil até o dia do lançamento, e a cada dia ela fica mais inteligente, tanto por informações que a gente, como a Amazon, coloca nela, de personalidade, de integrações com sites de informação, como pelas skills que são parte do programa e que eu vou apresentar um pouco para você, mas já adiantando, as skills são como se fossem aplicativos de Alexa, assim como você tem no seu celular, não sei, de repente iFood, Spotify, enfim, outras marcas. É a mesma coisa, para Alexa você pode baixar esses aplicativos e pode desenvolver seus próprios aplicativos também. Então, acho que deu mais ou menos para entender. E aí, a Alexa ela é natural de voz, então ela é um serviço na nuvem que responde por voz. Você conversa com ela, ela fala de volta com você. E desde o lançamento de Alexa no Brasil, em outubro do ano passado, a gente recebeu vários feedbacks de pessoas falando como a Alexa ajudava no dia a dia delas, tanto a trazer mais autonomia, mais independência. As pessoas podiam ouvir música sem se levantar, ouvir notícias, integrar dispositivos smart home, né, de casa inteligente, para ter a luz por comando de voz, fechaduras, etc. E muitas das pessoas que passaram esses feedbacks para a gente eram pessoas com algum tipo de deficiência. E aí a gente sentiu a necessidade de ser mais inclusivo ainda do que a vocação natural de Alexa, e foi assim que a gente criou o prêmio Alexa de Acessibilidade. Eu vou explicar um pouco mais para vocês o porquê do prêmio, um pouco das etapas do prêmio, como é a dinâmica do prêmio e qual foi o processo de criação dele. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, acho que no Q&A, e a gente vai selecionando e vai respondendo aí conforme possível. Eu vou compartilhar minha tela. Eu tenho uma apresentaçãozinha para vocês. Então, começando aqui. Conforme eu falei, né, a Alexa ela tem ajudado muitos brasileiros, trazendo mais autonomia em atividades do dia a dia. Esses feedbacks que estão aqui nessa tela, eles são reais, então são realmente de pessoas que enviaram para a gente trocou os nomes por uma questão de confidencialidade, mas basicamente aqui você vai ver pessoas que sofrem de esclerose múltipla, pessoas que sofrem de Parkinson, falando como, através dos ecos e de Alexa, elas conseguiram controlar a iluminação da casa, colocar reminders para tomar remédio,
ouvir música, ouvir notícias, enfim, tudo isso de uma maneira independente, sem ter que depender o tempo inteiro de uma pessoa. E aí, baseado e inspirado nesses feedbacks, a gente lembrou que a gente tinha as skills. E as skills, como eu falei, elas são como aplicativos de Alexa. Então, assim como no seu celular você baixa o aplicativo que você queira, na Alexa você ativa as skills. A gente hoje tem skills dessas grandes marcas também, né? Como Spotify, Uber, iFood. E tem várias skills independentes que desenvolvedores, pessoa física, fazem e colocam na loja. E o que são as skills? Elas são a sua maneira de personalizar a Alexa. Então, você consegue, através das skills, segmentar interesses que você tenha e ser impactado por informações que são relevantes para você. Então, a Alexa também fica mais inteligente com a skill e é uma maneira de você deixar ela mais com a sua cara. E aí, pensando nisso, a gente criou o Prêmio Alexa, inspirado tanto nessas histórias de pessoas com deficiência, como no fato de que as skills eram altamente personalizáveis. Mas antes de explicar um pouco da dinâmica do prêmio, de como funciona o prêmio, eu vou trazer um vídeo, que foi o nosso vídeo de lançamento dessa campanha, que traz um pouco dos exemplos de inspiração, que foram os exemplos que levaram a gente a criar o prêmio, já por vocações naturais que a Alexa tinha e que eram muito elogiadas por pessoas com deficiência. Alexa, bom dia. Bom dia. Agora que você já levantou, é hora de arrumar a cama. Eba! Hora do seu café. Alexa, já estou na mesa. Não se esqueça de comer a fruta e o pão que está sobre a mesa. Alexa, luz de palco. Tudo bem. Alexa, toca um blues. Tocando blues no Amazon Music. Alexa, leia um conto de fadas. Era uma vez um camponês que tinha levado sua vaca para... Desenvolvedores de skills. Me ajudem a continuar melhorando a vida de milhares de brasileiros. Inscrevam-se no Prêmio Alexa de Acessibilidade. Filha? Alexa, apagar as luzes. Apagando as luzes. Então, no momento em que a gente recebeu todos esses feedbacks desses clientes, a gente foi conversar com quem mais entende do assunto. E a gente selecionou 3 ONGs parceiras que são referência no segmento delas. Uma é a ACD, que é referência em reabilitação de pessoas com algum tipo de deficiência física / motora. A segunda foi a Fundação Dorina Noel para Cegos, que é uma organização também sem fins lucrativos, que atua há mais de 70 anos para a inclusão de pessoas com deficiência visual. Inclusive, a Dorina é líder em distribuição gratuita de livros em Braille, ela faz vários trabalhos de assessoria para a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. E o Instituto Jô Clemente, que é a antiga PAI de São Paulo, é focado em pessoas com deficiências intelectuais. E aí vários espectros de deficiências intelectuais, desde autismo até T21, né, que a gente conhece como Down, entre muitos outros. E a gente levou para a ONG a ideia do projeto, que era, olha, queremos trazer mais inclusão dentro do universo de Alexa, acreditamos que as skills são uma ótima forma, então encorajar desenvolvedores e pessoas, empresas, a construírem skills de Alexa que sejam inclusivas e acessíveis e que auxiliem no dia a dia dessas pessoas, mas a gente queria ouvir de vocês, enfim, das pessoas assistidas pelas ONGs de vocês e das pessoas que trabalham aí, o que elas acreditam e como elas acreditam que a tecnologia de voz pode ajudar no dia a dia e pode transformar o dia a dia dessas pessoas.
E aí, nessa conversa com a ONG, saiu um trabalho muito legal, porque saíram vários depoimentos lindos de pessoas que falaram sobre ideias de skills, de coisas que elas considerariam úteis. Eu vou mostrar um vídeo para vocês mais para frente de algumas dessas ideias, mas a gente percebeu nesse momento que a dinâmica que fazia sentido, então, um programa para incentivar pessoas físicas e jurídicas a construírem skills acessíveis de Alexa. E como que é a mecânica do programa, né? Ele foi lançado dia 25 de agosto e todas as pessoas têm até o dia 17 de agosto para publicar uma skill na loja e se inscrever no programa. Qual é o processo de publicação? Ele é muito parecido com o processo de publicação de um aplicativo de celular. Então, você vai, desenvolve a skill dentro do nosso portal, envia para certificação, ela passa por um processo de certificação dentro da Amazon, que basicamente faz uma análise se a skill tem um funcionamento correto, se ela está desenvolvida de uma maneira adequada, se ela não tem nenhum conteúdo ofensivo, se o design dela faz sentido e ela tem boa usabilidade. Isso funcionando, a skill ela é certificada e é publicada na loja e automaticamente já está disponível para todos os clientes de Alexa. E aí, em paralelo, a gente pede para que as pessoas se inscrevam com um formulário, e uma das perguntas do formulário é por que você acredita que essa skill contribui, né? Como você acredita que essa skill contribui para a inserção de pessoas com deficiência. As pessoas podem formar grupos de até 3 pessoas. A gente vai compilar todas essas inscrições e em janeiro a gente vai fazer uma avaliação que a gente está chamando de uma avaliação qualitativa. Então, a gente vai pegar todas as skills que foram publicadas, vai analisar todas as inscrições e nós, da Amazon, junto com as ONGs e pessoas assistidas pelas ONGs, a gente vai fazer uma avaliação prática, entendendo se a skill de fato resolve um problema ou uma barreira de uma pessoa com deficiência e vai selecionar 10 finalistas para uma etapa que a gente espera até lá que seja presencial, para acontecer em fevereiro do ano que vem. E esses 10 finalistas eles vão ter a oportunidade de fazer um pitch para uma equipe, né, para um júri, também composto de funcionários da Amazon, funcionários das organizações parceiras e de pessoas assistidas pelas organizações, falando por que eles acreditam que essa skill é relevante e que essa skill ajuda e contribui para a inserção de pessoas com deficiência. E aí a gente vai escolher os 3 melhores colocados. Os primeiros lugares, eles ganham prêmios em dinheiro, dispositivos da Amazon, kits de casa inteligente, mas o mais importante é que são 100 mil reais em doação, então a gente vai doar 100 mil reais para uma ONG escolhida pelos vencedores, né? A gente tem hoje 9 ONGs que são elegíveis aí à doação dentro do nosso site, que depois eu vou passar os links para vocês, tudo certinho, onde são ONGs espalhadas pelo Brasil, que lutam por causas diferentes, sempre relacionadas a tipos diferentes de deficiência. E o mais legal de tudo é que as 300 primeiras pessoas que publicarem uma skill qualificada para o programa ganham um EcoDot, independente de elas serem finalistas ou não, e todo mundo que publicar ganha alguma coisa. Mas o principal com esse programa, e essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, o que vocês esperam do programa? O que a gente espera é gerar um pensamento de longo prazo, de fato. Então, a gente quer gerar inclusão e a gente quer que esse programa sirva como um pontapé para que as pessoas, ao desenvolverem skills de Alexa ou qualquer outro aplicativo, que elas levem em consideração a acessibilidade e que o aplicativo delas, a skill delas, seja o mais acessível possível para a maioria das pessoas. Eu vou passar um pouco do vídeo de inspiração, que foi o vídeo que eu comentei, que a gente fez de bate-papo com as ONGs, para vocês entenderem um pouco das histórias, entenderem um pouco das motivações, um pouco de ideias de skills que eles mesmos trouxeram, de coisas que eles acreditam que seriam úteis para o dia a dia deles. E eu vou tentar ser o mais breve possível nessa apresentação, porque eu acho que o mais importante é que a gente faça um bate-papo e esclareça eventuais dúvidas e curiosidades. Então, eu vou tocar aqui o próximo vídeo. Com 45 anos, eu tive o diagnóstico de cegueira total e eu tive que me adaptar a essa nova situação, buscar ajuda, porque eu não tinha contato com nenhuma pessoa, com algum familiar que tinha deficiência visual. Uma moça perguntou, ela não enxerga, ela falou assim, enxergo sim, mas enxergo com o coração. Você tá lembrada disso? Respondi de forma sábia, né? Tenho mais um filho, tenho uma filha, que nasceu depois do Serginho, e ela não tem problema nenhum, nasceu normal. E o Serginho também nasceu normal com síndrome de Down só. Ele é normal, mas tem síndrome de Down.
A fundação, para mim, ela foi muito importante, onde eu aprendi a ter minha autonomia, orientação em mobilidade, aprendi a utilizar a bengala corretamente. A gente nunca sabe demais, né? Os alunos em si, cada um tem a sua especificidade, eles são muito diferentes, não existe um padrão de comportamento, um padrão de habilidades, mas sim o modo como a gente olha para elas, quais as estratégias que a gente utiliza para poder facilitar a aprendizagem. Já aconteceu, às vezes, eu colocar sal em vez do açúcar no café. São coisas que, para quem enxerga, são tão simples, né? Mas para nós faz uma diferença gigantesca. Eu acho que se tivesse um aplicativo assim, que me informasse os locais que tinham acessibilidade e os locais que não tivessem. Mas assim, marcasse os locais. Com relação ao ônibus, não é tão tranquilo, porque no lugar onde eu apanho o ônibus, passam várias linhas. Então eu dependo de pessoas, né, que me indiquem se o meu ônibus está chegando. Então seria muito bom, né, se os aplicativos nos indicassem que o ônibus que a gente está ali esperando chegou, né? Eu poderia ir lá e criar um novo tópico dentro do aplicativo. E aí eu escreveria tudo, todos os passos, daria todos os comandos e aí... Quando fosse para o Rafael fazer a coisa, ele pesquisava lá o que ele tem que fazer pelo alto-falante, como escovar os dentes. Daí o aplicativo ia puxar a interface e onde estava tudo escrito e a Alexia ia ler para ele. Uma vez eu vi uma frase do Einstein que dizia que a maior capacidade de inteligência é você transformar algo complexo em algo palpável e explicável para todos à sua volta, né? Eu acho que esse é o nosso exercício, a gente sempre tentar transformar esse mundo que está cada vez mais complicado em vários sentidos, em alguma coisa mais concreta, mais direta e em alguns pontos menos subjetiva, para que todos consigam acessar a todas as informações necessárias para a gente ter uma vida bacana. Que a gente possa fazer parte e estar aqui hoje, por exemplo, falando, né? Nada de nós sem nós. E em cima desse vídeo, a gente criou todos os vídeos da nossa campanha, então sempre inspirados e sempre tentando levar os desenvolvedores e pessoas interessadas em construírem skills que de fato sejam úteis para essa comunidade. Então, um exemplo que a gente ouviu foi da Regina, né, que é a coordenadora de Braille da Fundação Dorina Noel, falando da dificuldade que ela tem a identificar quando o ônibus está chegando. Então, uma possibilidade seria uma skill de integração de ônibus, onde ela não tenha que depender de ninguém para saber em qual ônibus entrar. Uma outra coisa que não apareceu nesse vídeo, mas que foi levantada pela Cleide, que é uma das revisoras de Braille da Fundação Dorina Noel, é que ela é super interessada em maquiagem, ela adora esse universo feminino, mas ela não tem autoconfiança para se maquiar, por não enxergar. E aí uma ideia que ela falou, eu sei que existem alguns tutoriais na internet de como se maquiar sem olhar no espelho, ia ser muito legal se isso fosse bem guiado e transformado em áudio. Essa, por exemplo, é uma skill super simples que dá para ser feita até mesmo por quem não é desenvolvedor. Uma outra ideia que surgiu com o pessoal da ACD foi uma grande dificuldade que a ACD enfrenta no momento de reabilitação é quando o paciente tem alta, porque normalmente ele não fica eternamente na ACD, ele tem que continuar com o trabalho de fisioterapia. E existem alguns conjuntos de exercícios prontos para determinadas situações, determinados quadros. E uma ideia seria conversar com fisioterapeutas da ACD para criar modelos de exercício que pudessem ser feitos em casa e guiados pelo som de Alexa. Uma outra ideia foi a ideia que a Helena trouxe, que vocês viram, a Helena teve poliomielite na infância, passa bastante tempo na cadeira de rodas e ela tem muita dificuldade de saber quais lugares são acessíveis ou não. Então, uma ideia é um mapeamento de quais lugares são acessíveis, quais shoppings têm rampa, quais teatros têm rampa, quais restaurantes têm banheiro adaptado ou não. E isso é de grande valia para quem não consegue, para quem depende de uma cadeira de rodas. Um outro exemplo que surgiu conversando com as pessoas do Instituto João Clemente é as pessoas que sofrem de alguma deficiência intelectual, em especial autismo e T21, né, Down, elas têm dificuldade de rotina. Então, elas precisam ser relembradas várias vezes para seguir uma rotina.
e precisa ser um negócio mais dinâmico, cheio de energia. Então, uma ideia, isso já até dá para fazer na Alexa, né? Dá para você criar rotinas na Alexa, mas uma ideia é criar uma skill onde você consiga colocar todas as partes do dia para que seja a criança, seja o adulto consiga seguir. E uma outra ideia que surgiu, segunda ideia que surgiu com o Instituto João Clemente foi a questão da matemática. Então, muitas pessoas com deficiências intelectuais têm dificuldade de cálculo matemático e muitas delas são, inclusive, sacaneadas em ponto de venda, quando vão comprar alguma coisa, devolvem o troco errado. Então, uma skill para ser usada do celular mesmo, um aplicativo, onde você fale quanto você está dando, quanto deu a conta e quanto você tem que receber de troco. Também algo super simples de ser feito. Essas são algumas ideias. Entre essas ideias, no nosso site, premioalexa.com.br, tem várias outras ideias que surgiram conversando com essas pessoas. E acho que, quando perguntam a grande motivação por trás desse projeto, uma das nossas embaixadoras, nosso projeto tem 3 embaixadores, né? Uma delas é a Laís Souza, que é ginasta olímpica e que ficou tetraplégica por causa de um acidente. E uma das coisas que ela falou pra gente foi que com a Alexa ela conseguiu pela primeira vez em 7 anos ter mais liberdade, mais independência e não ter que depender o tempo inteiro de uma outra pessoa. Ela conseguiu começar a acender e apagar a luz, a TV, o ar-condicionado, e cada dia ela aprende uma coisa nova com a Alexa. E eu acho que é essa mensagem que a gente quer deixar. Como a gente transforma as coisas e como a gente consegue criar um mundo onde as pessoas consigam ser mais independentes, criar um mundo onde tudo é mais acessível para que todos consigam usar. E é isso, e eu até vou dar uma dica final aqui, que até foge um pouco do assunto. Muita gente pergunta se precisa ser desenvolvedor para desenvolver para Alexa, e a resposta é não. Existe até um site que dá para desenvolver sem código, que chama VoiceFlow. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele quando eu parar de compartilhar a apresentação, mas além disso, dentro do nosso próprio portal de desenvolvedores, que é o developer.amazon.com, a gente tem alguns cursos. Tem um curso, o primeiro curso que eu recomendo que todo mundo faça é um curso de terminologia de skills. Os cursos eles são todos gratuitos. O curso de terminologia de skills, ele fala basicamente o significado dos principais termos utilizados para desenvolver. São animaçõezinhas de 30 segundos, super divertidas, bem fácil. O segundo curso que eu sempre indico é o Cake Time, que é para quem está começando a desenvolver agora e quer aprender. Então, é um curso que te ensina a criar uma skill básica que marca a data de aniversário. Então, é uma skill que você entra e ela te fala quantos dias faltam para o seu aniversário, mas ela te ensina pontos importantes do desenvolvimento, como criação de memória, criação de fala, e é bem legal, até para leigos. E o terceiro curso, que é um pouco mais complexo, é um curso de skills multimodais, que é um curso para Alexa também adaptado para telas. Como eu falei, hoje a gente tem não apenas dispositivos Echo de tela, mas também estamos integrados com TV Samsung, LG e outras marcas. E uma ideia é que a sua skill seja responsiva também para que as pessoas possam ter uma imagem visual aí ao acompanhar para a tela. Essas são algumas dicas. Eu vou parar de compartilhar aqui, acho que vou abrir para a pergunta. Era basicamente isso que eu tinha para mostrar sobre o prêmio e sobre a dinâmica do prêmio. Deu para ouvir? Tudo certo? Excelente a apresentação, toda a ação é muito inspiradora, né? Eu tenho pessoas na família cuja Alexa faz diferença nesse sentido, tem deficiência de Down e tal, então realmente essa discussão está em pauta, incluir todo mundo à mesa, juntar força de vontade, tecnologia e habilidades é uma coisa que é muito importante numa sociedade que se pretende ser inclusiva, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem muitas limitações. É lógico que a gente não tem, enfim, a pretensão de resolver todos os problemas. Inclusive, esse foi o motivo pelo qual a gente foi falar com as 3 ONGs, né? A ideia de envolver a Dorina, a CD, o Instituto João Clemente era entender um pouco quais eram as dores como um todo e dessas dores, quais a gente achava que a gente conseguia resolver com o uso de voz e com tecnologia. E foi uma experiência muito rica. A gente até vou estender o convite aqui, a gente vai ter um painel no dia 6 de outubro com essas ONGs. Vai ser às 7 da noite. Vai ser tanto com especialistas que trabalham na ONGs, então pedagogos, terapeutas, professores,
como também com pessoas assistidas pelas ONGs ou pessoas que trabalham nas ONGs, mas que têm algum tipo de deficiência. A Regina, por exemplo, que foi uma das pessoas que vocês viram do vídeo, que é a coordenadora de Braille da Dorina, ela é cega e trabalha na Dorina, ela também vai estar no painel. Enfim, então é uma ótima oportunidade para, se alguém quiser construir uma skill ou se só quiser esclarecer alguma dúvida, de bater um papo com essas pessoas. Vai ser bem bacana. Eu vou aproveitar esse gancho. Acho que esses comentários que você fez dos eventos para poder tirar as dúvidas com os especialistas é muito importante no sentido de que se você vai desenvolver alguma coisa, é importante fazer isso pensando no usuário, né? Muitas vezes a gente vê as empresas cometendo equívocos no momento de, né, desenvolver o produto sem pensar em quem vai utilizar. Aí o processo criativo ele fica limitado, né, em função das pessoas que estão planejando não serem exatamente o público-alvo. Então, essa distância entre uma coisa e outra acaba prejudicando a criatividade até, né? Então, fica aí, acho que uma dica boa é essa de você participar desses eventos para compreender um pouco melhor a visão, né, de quem vai utilizar e talvez até fazer um pouco de pesquisa, né, entrevistas, dependendo do público-alvo que você escolher para desenvolver a skill, é importante conversar com o público-alvo para entender um pouquinho mais sobre ele, né? Seja com pessoas, com organizações, né? Que possam ajudar no desenvolvimento de coisas que realmente serão úteis, né? E a gente não tem dimensão, né? Mas hoje a gente tem 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Então, é um número super relevante, considerando o tamanho da nossa população, quase 1/4 da nossa população. É lógico que entre esses 45 milhões são graus diferentes, né? Então, tem baixa visão, tem deficiências visuais mais leves, tem deficiências intelectuais mais leves, que muitas vezes, inclusive, passam desapercebidas. Mas é um número muito relevante. O visual é o maior, seguido de deficiências motoras. Então, eu acho que esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais a gente escolheu essa causa. Se fala muito pouco sobre esse tema, considerando a quantidade de pessoas que precisam e que podem ser ajudadas por novas tecnologias ou novas ideias mais inclusivas. Eu acho que nesse sentido é até interessante compartilhar, porque muitas vezes a gente só tem esse olhar ampliado, a gente enxerga essa questão quando a gente passa por alguma experiência análoga, né? Então, em algum momento da vida, algumas vezes eu fiquei grávida e tive algumas complicações e tive a questão da mobilidade. Então, dizer, você se colocando, no meu caso, acabou sendo forçada por uma situação, mas eu morei em Estocolmo também, e eu via as organizações incentivando esse tipo de ampliação de olhar. Então, a gente tinha lá o metrô de Estocolmo, uma companhia que faz a gestão dos meios de transporte, a SL, e eu via continuamente, frequentemente, os funcionários vendados. Durante alguns dias, eles eram vendados e eles tinham que passar por essa experiência de ser cego e usar os serviços. E isso fazia uma série de avanços, né? Então, muitas vezes você tem que se colocar na experiência do usuário, né? Então, se privar de alguma mobilidade ou de algum órgão no sentido e verificar como a sua experiência pode ser melhorada se você tiver mais ajuda nesses momentos, né? Acho que até muitas vezes não só conversar com o usuário, mas também se colocar nos pés, nos shows, né? No sapato, se colocar no lugar, né, do usuário. Não, isso é muito legal, assim, porque mesmo a questão de envelhecimento, né, que é um assunto pouco debatido, todos nós vamos perder ou perdemos mobilidade ao longo do tempo. Então, é importante se pensar em mobilidade a partir do momento em que as pessoas estão vivendo cada vez mais, onde eventualmente todo mundo vai, enfim, passar ou precisar disso. Então, acho que a gente às vezes pensa, isso não é para mim, ou não tem nada a ver comigo, mas tenho certeza que todo mundo teve vó ou vô, ou alguém querido, enfim, mais velho e que foi perdendo a mobilidade, com dificuldade de subir escada, com dificuldade de subir uma rampa muito alta, enfim, e aí acho que é importante
entender a acessibilidade como todo mesmo. A gente também vai ficando mais velho, precisa usar óculos muitas vezes, quem nunca usou. Então, tem uma série de questões que são naturais e que têm que ser pensadas e que as discussões ainda não são tão frequentes como elas deveriam ser. Então, acho que esse negócio de se colocar no lugar ou parar para pensar e prestar atenção nas pessoas ao seu redor faz muita diferença. Com certeza. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Como é que funciona para mim, essa parte de desenvolver skills é uma coisa que eu não conhecia muito, né? Quando a gente recebeu o comunicado sobre o prêmio, eu fui lá ler e tentar entender, assistir uns vídeos sobre como criar skills. Então, talvez a gente tenha pessoas que estão assistindo que não conhecem muito bem como funciona esse contexto, né? Você criar algo que fica é um programa que fica dentro da Alexa. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso, o pessoal entender melhor. Lógico. A criação de skills, ela é como se fosse uma criação de um aplicativo para celular. Então, do mesmo jeito que um desenvolvedor ele pode criar um aplicativo para iOS ou para Android e subir esse aplicativo na Apple Store ou no Google Play, o aplicativo de Alexa, a skill de Alexa, ela é a mesma coisa, só que você sobe no que a gente chama de Alexa Skill Store, que é a loja de Alexa. Para desenvolver, você pode desenvolver em qualquer linguagem de programação. Então, você pode usar Python, Node, pode usar Java, o que você quiser usar. A gente recomenda o uso de Python e Node, que é onde está a maior parte dos materiais, mas aí todo mundo me pergunta, putz, mas eu não sei nada, eu não sei nem o que é Python, eu não faço a menor ideia, eu consigo desenvolver uma skill ou não? Consegue. Você não precisa ser desenvolvedor para desenvolver uma skill. Se você não quer mexer com código e você não gosta de código, você nem sabe o que é isso, existe a Alexa tem um fundo de investimentos que a gente chama de Alexa Fund, e a gente investe em várias empresas que fomentam o universo de voz. E uma das empresas que a gente investe chama VoiceFlow. Então, se vocês quiserem visitar o site, é voiceflow.com, e você consegue construir uma skill de Alexa só escrevendo o texto. Então, você tem como se fosse uns gráficozinhos, assim, uns balõezinhos, onde você vai criando a estrutura, o flow, o fluxo que você quer de conversação dentro da sua skill, e ela transforma esses balõezinhos de texto em código. Então, para quem não desenvolve, para quem não tem interesse em desenvolver, ou para quem não é desenvolvedor, você consegue criar uma skill inteiramente sem código. Você vai no VoiceFlow, é um aplicativo, um site completamente gratuito. Você faz o cadastro na plataforma, não paga nada. Tem algumas versões pagas para quem quiser, enfim, fazer coisas mais complexas, como tudo, né, na vida, tem as duas versões, mas com a versão gratuita dá para fazer muita coisa legal. E aí você cria o seu fluxograma, digamos assim, de conversa em balõezinhos e ele já transfere o código para você. A única coisa que você vai precisar fazer é colar esse código que vai ser gerado dentro do console na nossa plataforma de desenvolvedores, que fica no developer.amazon.com. Você vai ter que ter uma conta lá. Cola o código e envia a skill para certificação. Então, dá para fazer isso também de uma maneira tranquila. E para quem mexe um pouco com código, mas não muito, no GitHub, que é uma plataforma de open source de código, tem muitos códigos prontos de skills de Alexa, então também dá para pegar e começar a mexer lá. Esses cursos que eu passei para gente no vídeo, posso compartilhar com vocês, também tem cursos para iniciantes, então não necessariamente a pessoa precisa ser desenvolvedora, mas os cursos que a gente tem a pessoa precisa ter pelo menos um pouco de noção de lógica de programação, porque senão acho que vai ser um pouco difícil acompanhar. Não é que nem o VoiceFlow, que é tipo, cara, você não vai ter uma linha de código, você vai escrever e ele vai criar o código para você. Então, qualquer uma criança de 5 anos consegue fazer isso. Então, é legal. Eu vou até pôr aqui o site da VoiceFlow para compartilhar com quem está no chat. Quem quiser dar uma olhada, é bem legal a proposta deles e é uma maneira fácil e rápida de criar skills. Assim, em 5 minutos você consegue criar uma skill de Alexa. Mas de resto, obviamente, que eu também estou falando de skills mais simples, né? Quando a gente fala de skills muito complexas, que tem account linking, ou que você tenha que fazer alguma coisa em real time, puxar uma API, aí
é mais difícil você conseguir fazer inteiramente pelo VoiceFlow. Dá, mas vai demandar um pouquinho mais de paciência. Aí acho que entra a questão da criatividade, né? Então, uma coisa simples pode ser muito útil desde que a galera tenha criatividade na hora de pensar. Das que a gente mostrou, a de maquiagem é uma que dá tranquilamente para ser feita pelo VoiceFlow, porque é uma skill super simples. Um dos depoimentos que a gente recebeu do Ademilson, que também é um funcionário da Dorina que é cego, ele falou que uma dificuldade que ele tem é de seguir jogo de futebol. Então, as narrações de rádio não são boas o suficiente para quem tem deficiência visual, porque em muitos momentos o narrador ele se empolga e blá, 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 gol. E aí a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Então, uma das ideias foi de transcrever o lance a lance, que é uma coisa que está pronta em vários sites e que também é super simples. É literalmente colar o lance a lance lá, entendeu? Sei lá. E criar skill. Então, também é factível. E várias outras ideias que surgiram nesses bate-papos que a gente teve, que estão disponíveis no site do Prêmio Alexa, porque tem os vídeos, onde a gente tem os depoimentos, e aí está segmentado por tipo de deficiência, então é mais fácil. Se você tem interesse em deficiências intelectuais, você pode assistir só os vídeos de deficiências intelectuais. Se você tem interesse em deficiências visuais, só de deficiências visuais. Por exemplo, uma outra coisa que o pessoal da Dorina falou pra gente foi que eles sentiam muita necessidade de educar as pessoas. Então, como educar as pessoas sobre como tratar um cego? Porque as pessoas veem um cego e aí elas não sabem se elas têm que falar com o cego, tipo assim, carrego ele, atravesso com ele na rua, falo para ele que estão dando pizza para o cão guia, sim ou não? E aí eles têm um guia de literalmente como agir quando se está na frente de uma pessoa com deficiência visual. Acho que estão fazendo... você está respondendo. Aí. E aí eu acho que isso é bem simples também, porque é basicamente um código de conduta, entre aspas, de como criar, de como se comportar no momento em que você está interagindo com uma pessoa com deficiência visual. Uma coisa que todo mundo esquece. Estou conversando com essa pessoa, aí vou embora. Esqueci de avisar que eu fui. A pessoa não vê, então você sempre tem que avisar, tô saindo, tá? Porque aí a pessoa sabe que você já não tá mais na frente dela. Então, pequenas coisas que são muito simples de serem criadas e que fazem toda a diferença pro dia a dia. Legal. A gente tem vários alunos que têm pesquisado aí a questão das deficiências, mas dentro do contexto da relação com as empresas, né? Como, por exemplo, pessoas com deficiência visual no supermercado, fazendo compras. Então, a gente tem alunos que já pesquisaram temas nesse sentido para entender como é que é a experiência, o quanto que os varejistas dão apoio. Então, acho que uma dica também é para quem está interessado, esses trabalhos de dissertações e teses estão todos online, né, no teses.usp.br. Vale dar uma olhada lá, porque tem a visão dessas pessoas sobre como é que as empresas estão atuando e talvez isso gere inspiração, né? Acho que vale aí esse olhar. Mais uma dica. Você falou do ponto de venda, é muito legal. Isso foi citado também pelas pessoas da Dorina, que a gente entrevistou, a dificuldade que eles têm de comparar preços, por exemplo, no ponto de venda. Então, uma das coisas que eles gostariam de saber, se tivesse algum jeito, por exemplo, se o supermercado disponibilizasse alguma API ou alguma coisa onde eu pudesse linkar os preços para que eles pudessem ouvir no momento da compra, quanto que tá o palmito tal e o palmito Y. Isso ajudaria muito, porque eles às vezes têm que contar com a ajuda de um terceiro que nem sempre está interessado ou com tempo de ajudar. Então, acho que faz bastante sentido. E a dificuldade, às vezes, até de se guiar na loja. Então, de saber aonde estão cada uma das coisas. Então, por exemplo, uma skill onde você mapeasse lojas específicas e onde ficam cada um dos corredores, né? Direita, esquerda, etc. É uma forma também de ajudar essas pessoas. Seria como o Waze do supermercado. Exatamente, como o Waze do supermercado. Muito bom. E existe uma skill, por exemplo, de Alexa fora do Brasil, na Itália,
que era uma skill que media a fila do mercado por causa do corona. Quando teve o corona, um desenvolvedor criou uma skill, era uma rede, na verdade, foi a própria rede de mercado que criou. A skill que ela media quanto tempo de fila, para que as pessoas se programassem logo no início do corona, né, para sair na hora certa. Então, isso é uma coisa que dá para ser replicada, por exemplo, para se tornar mais acessível, para a pessoa saber onde ir ou não. Agora, uma pergunta, né? Esses códigos, o código que a pessoa cria, ele é compartilhado, eu digo, no sentido de você querer usar algo que já está pronto para construir em cima, ou você precisa criar do zero? Ou em alguns lugares é compartilhado, outros não? Como é que funciona isso? Em alguns lugares é compartilhado, outros não. Então, depende muito do desenvolvedor. O desenvolvedor, ele não precisa compartilhar, enfim. O código é seu. Se você criar o seu código do zero, ele é seu. Se você vai abrir ele ou não, a decisão é tua. Okay. E o código continua sendo seu, ele não é da Amazon. Muita gente abre o código justamente, enfim, para colaborar, para trocar ideias. Então, você consegue pegar códigos prontos e aperfeiçoar. E muita gente não. Eu diria que talvez, obviamente, dentro das pessoas jurídicas é mais difícil existir esse compartilhamento de código. Porque aí normalmente tem integração de conta, né? Tem informações mais sensíveis aí que você não... que você nem pode compartilhar, até por questões de privacidade. Perfeito. Acho que outro caminho aí, né? A gente na FEA, lá na USP, a gente tem um professor que ele dá disciplinas no curso de design na FAO, e parte dos TCCs do pessoal da FAO no curso de design é elaborar alguma proposta de um produto, etc. Eu vou conversar com ele e falar que uma nova opção é desenvolver skills, né? Você sabe que a gente fez isso o ano passado em parceria com a Federal do Ceará e com a Federal da Bahia. E foi muito legal, assim. Mas era com a equipe era com a turma de engenharia da computação. Mas saíram, porque eles podem fazer um registro de software como TCC, né? Uhum. E aí, muitos alunos queriam fazer para voz, por ser um novo tema e é um mercado que está crescendo muito. Então, saíram muitos trabalhos legais. E eles fizeram umas coisas incríveis, assim, porque essa galera foi além. Além de criar skill, eles criaram... Você consegue criar uma skill, que é só um aplicativo, ou você consegue criar um hardware mesmo, tipo, desenvolver um negócio integrado com Alexa. Uhum. Então, vários deles criavam robozinhos mesmo, que andavam por voz. Então, eram projetos muito legais. Tinha coisa... teve um menino que criou esse não foi da Federal, foi de uma faculdade de fora do Brasil. Ele criou um carrinho que ele era um carrinho de corrida e ele controlava por voz, então super divertido. Teve um engenheiro também fora do Brasil que criou um óculos para reconhecer para pessoas com deficiência visual o que estava sendo visualizado, então integrava, a câmera lia o que estava sendo visto. Então, eu tô aqui, um computador e uma mesa, aqui, uma água. As pessoas são super criativas, é bem mais complexo, né? Lógico, mas tem muita gente criando muita coisa legal. Eu acho que também o que ajuda as pessoas a tirarem as coisas do papel é a questão da comunidade. Eu me pergunto para você se existe uma comunidade de desenvolvedores que pode se ajudar e pode dar dicas de como enfrentar, porque muitas vezes você falo por mim, né? Eu comecei a programar no ano passado e por conta própria, algumas coisas, tal. E aí, em alguns momentos, você chega naquelas vezes, o que eu faço agora, né? E se você tiver um ponto de contato, alguém que tenha o mesmo desafio, e eu não tinha, então eu sentia muita dificuldade. Nossa, quem será que pode me ajudar nesse momento? E aí a pergunta se tem alguma comunidade nesse sentido, de suporte, de apoio, de troca de ideias e tal. A gente tem uma comunidade, existe um fórum só de Alexa dentro do nosso portal, eu vou encaminhar aqui. Se alguém quiser, enfim, trocar perguntas e respostas, e tem pessoas de todos os lugares do mundo, então dá para ser em qualquer idioma. Espera que eu só estou pegando o link. E além disso, a gente tem até legal falar isso, a gente vai fazer um outro evento no dia 30, às 6 da tarde, para quem quiser esclarecer dúvidas de desenvolvimento, também com o arquiteto de soluções da Amazon.
eu posso mandar também o link das palestras. Eu pus aqui o fórum que a gente tem de desenvolvedores. No GitHub tem muita coisa, então as pessoas também trocam lá, para quem já usa GitHub. Tem muita coisa. A gente tem um canal no Twitch também, que eu até posso colar aqui, que é bem dev, mas que eles esclarecem todos os tipos de dúvida de desenvolvimento, e aí tem toda uma programação lá para quem quiser entrar e perguntar. E, além disso, existe uma comunidade que não tem nada a ver com a Amazon, até fiz um bate-papo com eles ontem, que chama Bots Brasil, que é uma comunidade de bots, de voz e também de inteligência artificial, e são umas pessoas super engajadas, eles fazem vários eventos conversacionais, eles têm um canal no YouTube, é bem bacana, e eles são super solícitos, então acho que também pode ser um caminho. E eu vou deixar o e-mail de contato aqui também, para se alguém tiver alguma dúvida mais específica e quiser mandar, também podem ficar à vontade. Show de bola, mas se você for mais, daqui a pouco você está fazendo a programação e criando a skill, né? Porque foram muitas dicas e sites, então, muito legal. Muita coisa bacana. É importante a gente falar aqui, né? Então, essa iniciativa, acho que a gente está se aproximando aí do nosso horário daqui a pouco, né? Então, queria dizer aí para o público que está assistindo, se vocês tiverem uma última pergunta, quiserem colocar aí alguma coisa, por favor, o momento é esse, né? Então... E a gente tomou conta aqui, né? Mas Deixa eu colocar, eu vou colocar todas as infos que a gente tem aqui, peraí, do programa e do resto. Deixa eu só abrir aqui um minuto. Legal. Eu não sabia que era tão rico esse ambiente, né, com informações e ajuda para quem está querendo se colocar aí nessas atividades de desenvolvimento, né? Muito bacana. Ó, eu pus aqui sobre o programa, agora eu vou colocar algumas pesquisas do IBGE que eu acho que são bem legais para quem quiser, enfim, conhecer mais e entender um pouco mais sobre a situação de pessoas com deficiência. Aqui também alguns materiais que eu comentei, né, das ONGs, então, dos guias, das cartilhas, que eu acho que podem ser super úteis. Ixi, acho que ficou muito grande. Espera aí que eu vou ter que diminuir isso aqui. Você acha que quando você colocar no bate-papo, você consegue colocar a função de todos os palestrantes e participantes? Porque temos não tá aparecendo? Tá pra gente, pros palestrantes, mas não tá pro... Ué, mas eu coloquei... tá pra vocês. Quer que eu passe pra... Peraí, eu colo de novo ou vocês já colaram? É que eu tô com problema de copiar e colar, que você vai interferir. Eu vou passar tudo. Desculpa, gente, eu passei tudo errado, então. Lá de cima, a Patrícia, ela fez Eu consegui. o resto. Mas também a gente pode colocar esse material no slide, né, da apresentação. Eu tô colando aqui. Agora, vamos ver se foi. Peraí. Acho que uma parte foi, né, para todo mundo. Uhum. Deixa eu ver se isso aqui vai. Agora tá indo. Desculpa, gente, eu não vi que agora que eu vi que tem a opção de selecionar aqui. São vários links, então tem as cartilhas, mais informações sobre o programa, estudos do IBGE, tem muita coisa legal mesmo. E aqui eu vou colocar das deficiências intelectuais, que são aqueles materiais que eu falei, né, de como tratar um cego e tudo mais. E aqui, então, acho que alguém já colou, né, do VoiceFlow, mas eu coloco aqui de novo. E do portal de desenvolvedores, que é aqui. E acho que a única coisa que falta foi da comunidade, que eu não sei se alguém já repostou ou não. Que alguém tinha perguntado como falar da comunidade, né? Suporte aqui, pronto. Beleza. A gente tem uma pergunta aqui do Wilderson, que ele pergunta se tem alguma coisa da Alexia para o tema de saúde mental.
Essa é uma ótima pergunta. Existem algumas, na verdade, empresas interessadas em fazer um projeto, porque nos Estados Unidos a gente fez um projeto de saúde mental onde, através das palavras que a pessoa falava, a gente identificava se ela tinha uma tendência de depressão. E aí acionava um contato selecionado pela pessoa. Se ela estava numa crise, né, de depressão, de acordo com o uso de palavras que ela trocava com a Alexa e tudo mais. E esse é um projeto que a gente acha muito bacana e queria trazer para cá, ainda não sabemos, mas até algumas empresas conversaram sobre isso. E o que a gente tem de saúde mental, que não é diretamente relacionado à saúde mental, mas que é a bem-estar, digamos assim, são algumas skills. Então, a gente tem uma skill de meditação da Natura, por exemplo, hoje, que fala, que ajuda tanto no sono, como, enfim, como a se manter calmo no dia a dia, como respirar melhor. A gente tem uma outra skill que chama Meditopia, que também é uma skill de meditação que conta histórias de dormir, que fala um pouco sobre também diferentes tipos de meditação para diferentes momentos do dia. A gente tem skills de exercício que são relacionados aí é mais bem-estar mesmo. Então, eu quero fazer 7 minutos de exercício por dia. Então, ele te dá 7 de exercício para você fazer. Então, tem algumas coisas mais relacionadas a isso, mas nada diretamente relacionado à saúde. Enfim, saúde nesse sentido, por exemplo, como essa skill americana que já tem um estudo maior e que já identifica palavras, porque é um processo de desenvolvimento um pouco mais longo. Então, ainda não fizemos nada assim aqui. Muito bem. Muito joia. Pessoal que está assistindo aí, mais alguma pergunta? Acho que... Conseguimos resolver as principais. Acho que o tema é muito relevante. Eu acho que tem bastante O Hélio mandou uma aqui. pergunta. Então, respondendo a pergunta do Hélio, Hélio, não. Normalmente, quando você desenvolve uma skill, você desenvolve ela para todos os dispositivos que não são, que a gente chama de multimodais, ou seja, não tem tela, que seriam o DOT, o Echo e o Echo Studio. Se você quiser desenvolver uma skill multimodal, aí, que é uma skill que também comporta tela, você vai ter que adicionar uma linha de código, né? Algumas linhas de código que englobam tela, e aí ela vai ser uma skill responsiva. Ela vai ter uma experiência para voz e uma experiência para dispositivos que têm tela, sejam TVs ou sejam Echo Show, por exemplo, Echo Show 5 ou Echo Show 8. E aí ela vai identificar no momento em que o usuário falar, de acordo com a programação do desenvolvedor, o usuário fala, se ele estiver falando de um dispositivo com tela, ela mostra a imagem, se não, ela mostra a opção sem imagem. De uma maneira simplista é isso. Então, em geral, se você não colocar nada, ela vai ser só para voz. Se você programar para multimodal, aí você vai ter as duas experiências. Show de bola. Muito bem. Eu acho que a gente... é isso, né, gente? Eu acho que a gente vai terminando aqui pelo horário que está avançando. Mas eu queria, de novo, agradecer a sua participação, envolvimento, ideia, projeto, tudo. O trabalho é realmente lindo, encantador, motivador. Encanta e engaja a gente quando a gente ouve falar dele. Não sei se você gostaria de fazer algum outro comentário e eu passo a palavra para o Andrés. Não, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, muito, muito bacana conversar com vocês e com as pessoas. Eu agradeço de novo todo mundo que está aqui nessa sexta-feira. E se alguém tiver alguma dúvida, enfim, lembrou de alguma coisa depois, porque eu sei que às vezes a gente processa e depois lembra de alguma coisa e fala, putz, devia ter perguntado. Eu estou colocando meu e-mail aqui no chat para quem quiser perguntar alguma coisa depois. Beleza. Então eu vou compartilhar aqui a tela só para fazer aqui o nosso encerramento. Então, mais uma vez, Thaís, obrigado pela presença. Agradeço aí ao Aguinaldo, que ficou nos bastidores ajudando aí. A Patrícia, por ter possibilitado a conexão e organizado aqui o evento, né? Eu deixo aí, de novo, o QR Code do nosso curso de pós-graduação, que começa no dia 29 de setembro. Então, quem tiver interesse, né, em aprofundar os conhecimentos aí, em marketing, tem essa oportunidade no dia 29.
né? O curso de gestão de marketing na atualidade, que é de curta duração, com 60 horas, também começa no dia 29. E termino aqui falando aí dos 40 anos da FIA, né? Então, uma oportunidade importante aí para a gente comemorar essa data especial, ainda mais com eventos dessa qualidade. E para terminar, aqui o nosso, né, workshop de User Experience que a gente vai ter e o encontro com a coordenação lá no dia 23 de setembro. Então, com isso... Tem uma pergunta ativa, eu tinha visto, eu deletei sem querer. Paula, não temos essa skill, mas acho que é uma ótima ideia. Se a gente tivesse alguma forma de fazer um monitoramento do cumprimento de cotas das empresas, a única dificuldade que eu vejo para a criação dessa skill é como fazer esse monitoramento, porque provavelmente as empresas não é uma informação aberta, então acho que cada empresa teria que fazer a sua própria skill. A gente provavelmente não consegue fazer aí um overview de todas as empresas do mercado, muitas delas nem abrem essa informação abertamente, então essa é a dificuldade que eu vejo aí. Desculpa, André, ter te interrompido, só que eu não tinha visto. Que isso, é sempre tempo para responder mais uma pergunta no último minutinho, assim, no susto, mas arrasou, show de bola. Então é isso, com isso a gente termina aqui, né? Resta desejar um feliz final de dia e bom final de semana a todos.